Sejam todos bem-vindos para a nossa aula número 9 do Pré-ENEM Legal. Eu sou o professor Hélio, sou professor de Física e hoje nós vamos estudar um tema também muito recorrente no nosso Enem, que é a gravitação universal. Vamos entender um pouco sobre esse assunto, né? Sobre como ele está presente, um pouquinho da história, né? Que envolve realmente a gravitação universal. Para a gente entender a aplicação dos conceitos, né, como acontece no nosso dia a dia e como é cobrado também no conteúdo, tanto de física e principalmente no conteúdo, né, do Enem. Vamos lá então? Vamos ver aqui um pouquinho de história sobre a gravitação universal. Nós temos aqui no nosso slide, né, mostrando justamente um modelo criado por Ptolomeu, que foi a teoria geocêntrica. O que significava então a teoria geocêntrica? Conforme a gente pode ver no desenho, a Terra está no centro ali, né, onde os planetas estão circulando, né, inclusive o Sol. Então a ideia de Ptolomeu, que ele aperfeiçoou esse modelo geocêntrico de Aristóteles, segundo ele, a Terra ocupa, né, em repouso, a posição central do sistema solar. Então a ideia dele era essa, né? De Ptolomeu, que ele aperfeiçoou esse modelo de Aristóteles. E conforme o próprio nome já diz, geo, né, de terra, né, cêntrico no centro, então a Terra ocupava o centro realmente da posição ali do universo na ideia dele. E tanto o Sol como a Lua, né, giravam ao redor da Terra em órbitas circulares. E também os planetas, né? E cada planeta também girava em torno de um ponto, né, do seu próprio eixo ali também de forma circular. Conforme a gente pode ver no desenho no slide, né? Então temos ali as circunferências de cada planeta também, que foi o modelo, né, justamente de Ptolomeu. Certo? Então esse é o primeiro ponto, né, que a gente pode relembrar aqui da história sobre a ideia da gravitação universal. Depois nós vamos ter a ideia de Copérnico, né, e a teoria heliocêntrica. No seu livro sobre as evoluções das órbitas celestes, Nicolau Copérnico, ele expôs justamente a sua teoria da seguinte forma, que o Sol agora, e não a Terra, ocupava essa posição central. E tanto os planetas como a Terra giravam, né, ao seu redor, também, né, em forma circular, conforme a gente pode ver no desenho. Então o Sol agora está ali no centro, né? Por isso que a teoria se chama heliocêntrica, hélio de Sol, significando Sol, e cêntrica, né, que está ali no centro. Então Copérnico, né, na sua teoria, ele diz que o Sol agora ocupa, né, essa posição central. Mas o detalhe que ele colocou ali é que o Sol também, né, está em repouso, assim como a teoria antes que dizia que a Terra também estava em repouso e no centro também. Então esse é um pouquinho da história que nós temos aqui para a gente relembrar o início do estudo da gravitação universal e como ele foi desenvolvido, né, ao longo do tempo. Lembrando que o estudo do espaço, né, do universo, dos planetas, né, o movimento das estrelas, dos planetas, tudo isso sempre chamou muita atenção do homem, né? O homem sempre se interessou, ele sempre olhou para cima, para o céu, em busca de respostas justamente desses movimentos. É algo que fascina o homem já há muito tempo, né? O estudo do espaço, do universo, dos corpos celestes. Por isso, né, que esses estudos são tão importantes e relembram um pouquinho da história também da gravitação universal. Continuando aqui no nosso slide, nós temos que a gravitação universal foi sendo aperfeiçoada ao longo dos anos. Depois nós tivemos alguns estudos, né, que foi de Galileu Galilei, Tycho Brahe e Johannes Kepler, que também contribuíram, né, para a teoria heliocêntrica. E com os estudos dele, né, essa teoria foi aperfeiçoada para que a gente tivesse o conceito mais preciso, mais correto sobre o nosso sistema solar. Com isso, foram desenvolvidas algumas teorias, entre elas, as mais conhecidas são as leis de Kepler. Vamos revisar então um pouco uma dessas leis? Vamos ver aqui a primeira lei, pessoal. A primeira lei de Kepler dizia o seguinte, que é a lei das órbitas. O que significa essa lei? Que todos os planetas do sistema solar giram em torno do Sol em órbitas elípticas, sendo o Sol um dos focos da elipse. A gente vê ali no desenho, né, aqui no slide. Nós temos ali uma órbita elíptica, tá? O planeta fazendo esse movimento, tá?
nesse movimento que nós vimos aí no desenho. E notem que vai acontecer dois casos aí, quando ele estiver próximo do Sol e quando ele estiver longe do Sol. Quando isso acontecer, recebe o nome. Quando o planeta está longe do Sol, nós dizemos que é o ponto de afélio. E quando o planeta está próximo do Sol, nós dizemos que esse ponto é o periélio, certo? Esses dois movimentos é muito importante para nós entendermos, né, a lei das órbitas dos planetas, correto? Então não esqueça, planeta longe do Sol, afélio. Planeta próximo do Sol, periélio. Ok até aqui? Vamos então agora para a segunda lei de Kepler, que é a lei das áreas. O que significa isso? Significa dizermos que o segmento de reta, né, imaginária, claro, né, que liga o Sol a determinado planeta, ele vai descrever áreas iguais e detalhe, ó, em intervalos de tempos iguais. A gente pode ver ali no desenho do slide. A gente tem ali duas áreas, área 1 e área 2, que o planeta realmente descreveu. E notem que as áreas ali, olhando ali para a figura, são diferentes, não é verdade? Assim, o formato delas. Mas se for fazer a medição, né, da área 1 com a área 2, vai ser a mesma área, tá certo? A área 1 vai ser igual à área 2. Agora notem nas extremidades das áreas que na área 1 nós temos ali um semicírculo, né, com comprimento maior do que o semicírculo da área 2. Para que eles realmente tenham o mesmo tamanho e que o planeta, né, descreva isso, né, no mesmo tempo, então ali no ponto do periélio ele vai ter que descrever, né, vai ter que aumentar um pouco a sua velocidade. Já lá no ΔT2 ele vai diminuir a velocidade no afélio, para que isso aconteça então, certo? E para que isso aconteça então, ele vai ter que ter o mesmo intervalo de tempo. ΔT1 tem que ser igual ao ΔT2. Por isso que na segunda lei de Kepler, nós vamos escrever essa simples equação matemática. Área 1 sobre ΔT1 igual a área 2 sobre ΔT2. Simples, né? Então é só a gente fazer essa equação aí bem simples, deixar tanto a área como área 1 igual a área 2 sobre ΔT1 e sobre ΔT2. Ok? Até aqui, pessoal? Então já vimos aqui as duas primeiras leis de Kepler. Agora vamos ver a nossa terceira lei de Kepler, que são três, né? Que é a lei dos períodos. O que diz a lei dos períodos? Diz o seguinte para nós. Para qualquer planeta do sistema solar, é constante o quociente do cubo do raio médio da órbita, R3, pelo quadrado do período de revolução ou translação, que é o T2, em torno do Sol. Com isso, nós temos a seguinte equação matemática, né, da constante de Kepler, então. K é igual a T ao quadrado sobre R ao cubo. O T significa o período, né, de translação. O R é o raio médio da órbita, tá certo? Então, nessa equação, o que a gente pode observar? Que quanto maior o raio, tá? Quanto maior o valor do raio, maior será o período T. Ou seja, maior será o tempo que o planeta vai levar para dar uma volta em torno do Sol. Conforme a gente vê ali na figura novamente, né? O planeta vai realmente descrever essa trajetória, conforme a figura nos mostra. Temos ali a distância média do raio. E quanto maior esse raio, maior vai ser o período, certo? E não esqueça que essa equação matemática aí, não esqueça de colocar o T ao quadrado e o raio ao cubo, para nós acharmos a constante, tá certo? Então, vimos aqui as três leis de Kepler, certo? Revisando aqui as três leis, a primeira lei fala sobre a lei das órbitas, ok? Até aqui, todos os planetas do sistema solar giram em torno do Sol, em órbitas elípticas, sendo o Sol um dos focos da elipse. Aí nós vimos a segunda lei, que é a lei das áreas. O segmento de reta imaginário que liga o Sol a determinado planeta vai descrever áreas iguais, intervalos de tempos iguais. E por último, vimos aqui a lei dos períodos, que temos também uma equação matemática aqui para acharmos a constante. Dando prosseguimento, agora vamos ver o conceito, né, sobre a gravitação universal. Lembrando, pessoal, que a gravitação é uma das 4 forças elementares que nós temos na natureza. Lembram quais são elas?
Primeira, força gravitacional, que estamos estudando, a força eletromagnética, força nuclear fraca e a força nuclear forte. Na natureza, nós temos essas 4 forças fundamentais ou elementares. Interessante que se a gente for comparar, né, a intensidade dessas forças, a força gravitacional é a mais fraca dessas 4. Interessante, né? Mas quando a gente compara com as outras, mas a gente sabe que a força gravitacional é muito forte. Um exemplo bem claro disso, né, pessoal? Que ninguém na sua sã consciência subiria num prédio alto e se jogaria de lá, né? Por quê? Por causa da gravidade. A gente sabe as consequências que isso ia ter realmente. Mas quando a gente fala de gravitação, o que é a lei da gravitação universal? Essa lei da gravitação universal foi demonstrada por Isaac Newton, um grande cientista também, que ele relacionou a força da atração entre o Sol e os planetas e outros corpos celestes no sistema solar. Aí olha a conclusão que ele chegou no seguinte enunciado: 2 corpos atraem-se por uma força diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa. Então esse é o enunciado da lei da gravitação universal. Então anotem aí para não esquecerem, por favor, sobre esse enunciado tão importante. Matematicamente, a gente pode escrever esse enunciado da seguinte forma: F é igual a G vezes, né, que é o produto da massa do corpo maior, vezes a massa do corpo menor, dividido para a distância entre eles ao quadrado. O G que aparece aqui, pessoal, é a constante gravitacional e assume o seguinte valor: 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 Newton por metro quadrado, dividido por quilograma ao quadrado. No desenho a gente observa aí a aplicação dessa equação matemática e do enunciado que a gente acabou de ver. Nós temos aí o planeta Terra como sendo a massa do corpo maior. Nós temos aí a Lua como sendo a massa do corpo menor. Temos uma distância entre os dois, tá? Entre os dois corpos. E notem que temos ali uma força de atração, né? Essa força nós chamamos de força gravitacional. Essa força gravitacional que existe entre a Terra e a Lua, a gente pode calcular por essa equação matemática, que foi enunciado, tá, da lei utilizado por Isaac Newton, certo? Então, bem simples, né, o conceito da gravitação universal, sem nenhum problema. Nós podemos resumir essa força dessa forma aí como a atração dos corpos, né, entre os corpos celestes. Um exemplo que a gente vê aqui é entre a Terra e a Lua também. A ideia de campo gravitacional, ele parte do seguinte princípio: que todo corpo de massa m, ele origina no espaço ao seu redor um campo de força, de tal forma que qualquer outro corpo também de massa colocado nesse espaço, ele vai sofrer a ação da massa 1. Então, se a gente pega 2 corpos, como a Terra e a Lua, conforme nós vimos anteriormente, agora colocamos um objeto no lugar da Lua, então a massa 1 vai atrair a massa 2. Então eles vão sofrer a ação, né, da força gravitacional entre eles. É um exemplo bem simples que a gente pode aplicar isso, é quando a gente brinca com 2 ímãs. A gente sabe que quando a gente aproxima um ímã do outro, vai ter uma região que esses dois eles vão começar a se atrair ou vão começar a se repelir. É o que acontece aqui também pelo princípio, né, da força gravitacional. Não esqueça que o raio, né, nós vamos representar pela letra R, certo? O H vai ser a distância do objeto à superfície da Terra e o D, a distância do objeto ao centro da Terra, conforme a figura nos mostra aqui então. Outro conceito importante que nós vamos considerar agora do campo gravitacional é a intensidade desse campo, né, da aceleração da gravidade, por exemplo. Como é que a gente pode calcular a aceleração da gravidade? Nós temos aqui 2 equações. G, né, de aceleração gravitacional, igual a G, que é a constante, vezes a massa dividido para a distância ao quadrado. Ou, no lugar do D ao quadrado, nós podemos colocar o R ao quadrado, que vai ser o raio do nosso planeta. Certo?
Agora, o que acontece no nosso dia a dia, que o homem utiliza, se aproveita, né, e muito bem do campo gravitacional, é o uso dos satélites que nós temos, né? Os satélites de comunicação que existem ao redor da Terra, por exemplo, entre outros. O homem, né, usando justamente esses cálculos matemáticos, ele consegue, né, tirar um satélite aqui da Terra e deixar orbitando aqui na Terra. Como é que ele consegue fazer isso? Bem, vamos resumir aqui de forma bem simples com essas equações matemáticas aqui, ó. Velocidade de escape, velocidade orbital e período. No primeiro ponto aqui, na velocidade de escape, é a velocidade necessária para que o objeto saia, né, consiga sair daqui da superfície da Terra e da sua atmosfera. E ele vai aplicar essa equação matemática bem simples, ó. Velocidade de escape é igual a raiz quadrada de 2 vezes g vezes o raio. Então ele vai pegar o g, que é a aceleração da gravidade do planeta, no caso aqui a nossa Terra, e o r, que é o raio, né, da Terra. Tá? Com esse cálculo ele sabe qual é a velocidade necessária de um foguete para sair da Terra e lançar um satélite aqui então ao redor da Terra. Agora, quando ele chegar lá em cima, uma distância aproximada de 2.560 km, ele vai mudar a velocidade, vai ser outra, né? A velocidade orbital vai ser outra. E para calcularmos essa velocidade orbital, basta aplicarmos também essa seguinte equação matemática. Raiz quadrada de g, que é a constante agora, a massa, né, do corpo dividido para a distância, a massa do planeta dividido para a distância em que vai ficar o satélite, certo? E a gente pode achar o período, né, quantas voltas esse satélite vai dar ao redor da Terra, por exemplo. Basta aplicarmos essa equação, período ao quadrado, né, t ao quadrado, igual ao k, que é a constante, vezes o raio ao cubo. É aquela terceira lei que nós vimos de Kepler, né? Só isolamos ali o t ao quadrado agora, ó, certo? Com esses cálculos matemáticos, a gente pode então resolver algumas questões que aparecem nos livros de física, né, sobre satélites, e algumas questões também que aparecem no Enem sobre esse assunto, né, como o satélite consegue, né, ficar orbitando ali então sobre a Terra. Ok aqui, pessoal? Então, de forma bem simples, resumimos esse conteúdo para vocês sobre a gravitação universal. E aqui no slide nós temos algo interessante, que é uma tabela dos nossos planetas. Temos aqui o raio médio da órbita desses planetas, né, em unidade astronômica. Nós temos aqui o período de revolução, tá certo, desses planetas. E a constante que pode ser obtida ali, né, r ao cubo dividido para t ao quadrado, tá certo? Então nós temos ali os 8 planetas do Sistema Solar com seus respectivos raios médios de órbita e o período de revolução. Olha que interessante aqui, pessoal. Vamos pegar aqui a Terra. A Terra, né, nós podemos ver ali que o raio médio dele, em unidade astronômica, vai ser 1, tá certo? Qual é o período da Terra aqui que ele consegue dar uma volta em torno do Sol? Então na tabela nos mostra, né, 365,25 dias, que é um ano, né? Então a Terra consegue dar uma volta em torno do Sol, nesse período que nós chamamos de um ano. Marte, olha só Marte quase que dobra ali nesse período, né? 686,98. A partir de Marte agora, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, notem que esse período aumenta bastante, né? Então, se uma pessoa, por exemplo, vamos pegar aqui uma pessoa que viva 100 anos de idade, e ele vai viver então aí, se a gente multiplicar 365 dias, né, vezes 100 anos, nós vamos ter aí 36.500 dias. Se a gente comparar ali com os outros planetas, com Urano, por exemplo, a pessoa vai ter vivido pouco mais de um ano se ele vivesse lá em Urano. Olha que interessante, né? Ele só teria 1 ano de idade e já morreria. E em Netuno ele nem conseguiria completar 1 ano de idade, se ele vivesse lá. Então esse quadro é só para a gente fazer essa comparação, né, dos períodos dos planetas, como é diferente, né, o tempo que eles completam para dar uma volta em torno do nosso astro maior, que é o Sol. Ok, pessoal, até aqui? Então há um detalhe bem simples, né, para a gente poder entender. Outra observação interessante que a gente pode chamar a atenção,
que aparece também nos nossos livros didáticos, é a Estação Espacial Internacional, né? Essa estação espacial pode ser vista a olho nu, viu? Ele está a uma altura de 408 a 418 quilômetros da Terra e ele viaja na estação espacial a uma velocidade média de 27.700 quilômetros por hora. E olha quantas voltas ele dá em torno da Terra. 15,7, quase 16 voltas em torno da Terra. A estação espacial consegue dar durante um dia aqui realmente na Terra, certo? Então é isso que a gente... E a estação espacial pode ser observada, né, olho nu, conforme eu já falei para vocês. Nós vamos deixar na descrição também das aulas depois um link onde vocês podem observar ao vivo a Estação Espacial Internacional. Você entra nesse site e consegue ter realmente as imagens ao vivo dessa estação espacial, ok? Vamos lá então para a nossa revisão então das questões. Vamos pegar aqui uma questão do Enem de 2021. Ele trazia dois textos para vocês. O primeiro texto dizia o seguinte: no cordel intitulado Senhor dos Anéis, de autoria de Gonçalo Ferreira da Silva, lê-se a cestilha: a distância em relação ao nosso planeta amado, pouco menos que a do Sol, ele está distanciado e menos denso que a água, quando no normal estado. Então esse era o texto 1. A informação 2 que temos aqui no texto 2 é uma tabela. Ele dá a tabela ali dos planetas, a distância média também ao Sol e a densidade relativa média também, ó. Então ele dá todas essas informações para nós nesse quadro. Olha a pergunta. Considerando os versos da cestilha e as informações da tabela, a qual planeta o cordel faz referência? Então ele coloca aqui 5 opções para nós escolhermos. Então nós temos duas informações aqui para podermos encontrar a resposta, né? Texto 1 e o quadro do texto 2. A gente vai resolver essa questão analisando justamente isso, ó. A frase menos denso que a água, se a gente olhar lá na tabela, vai nos remeter ao planeta Saturno, que é o único cuja densidade relativa da água é menor que 1. Viram lá na tabela? Vou voltar aqui na tabela para vocês. Olhando lá na tabela, nós temos ali Saturno. Olha lá a densidade. 0,7, menor que 1. Não foi isso que o texto falou para nós? O texto falou menos denso que a água. Só com essa frase aí a gente já tem a resposta. E se a gente continuar ali no texto, onde ele fala o nosso planeta amado, sendo a Terra, que está a uma distância de Saturno de 8,6 unidade astronômica, que é um pouco menor que a distância do Saturno ao Sol, que é de 9,6 unidades astronômicas. Então, a resposta que nós temos aí é o planeta Saturno, a alternativa D, para nós marcarmos então. Então nós vimos aí que não é difícil, né? Só analisando ali os textos, né? Não precisou de nenhum conceito, né? Só analisando ali aquelas informações é possível a gente marcar a resposta correta que o Enem nos cobrou então nessa questão. Beleza? Próxima questão de revisão. Vamos recorrer agora ao Enem de 2019, que dizia o seguinte: na madrugada de 11 de março de 1978, partes de um foguete soviético reentraram na atmosfera acima da cidade do Rio de Janeiro e caíram no Oceano Atlântico. Foi um belo espetáculo, os inúmeros fragmentos entrando em ignição devido ao atrito com a atmosfera brilharam intensamente, enquanto cortava o céu. Mas se a reentrada tivesse acontecido alguns minutos depois, teríamos uma tragédia, pois a queda seria na área urbana do Rio de Janeiro e não no oceano. De acordo com os fatos relatados, a velocidade angular do foguete em relação à Terra no ponto de reentrada era... Aí temos aqui as alternativas. Letra A, igual à da Terra e no mesmo sentido. Superior à da Terra e no mesmo sentido. Inferior ao da Terra e no sentido oposto. Igual à da Terra e no sentido oposto. E superior à da Terra e no sentido oposto. Temos ali a figura, né, que foi dada na questão, o Rio de Janeiro ali sendo destacado ali no mapa. Nós temos ali o sentido de rotação da Terra
e o Oceano Atlântico, né, que foram as informações que foram nos dadas então no texto da questão que nós lemos. Qual a alternativa que nós vamos então marcar nessa questão? Vamos lá então para a resolução? Bem, na situação relatada, ele diz que os fragmentos do foguete adentraram na atmosfera terrestre sobre a cidade do Rio de Janeiro, conforme nos mostra ali o mapa, e caíram no Oceano Atlântico. Ora, então se ele saiu do Rio de Janeiro e caiu no Oceano Atlântico, ele fez o mesmo sentido da rotação da Terra, ó. E a gente sabe que a sua velocidade angular está orientada no mesmo sentido, porém com intensidade maior que a velocidade angular de rotação do planeta. Nós vimos, por exemplo, na estação espacial que a velocidade orbital dele é muito alta, né? Tanto que ele consegue dar quase 16 voltas em torno do nosso planeta. Então a resposta para nós marcarmos nessa questão é a alternativa B. No mesmo sentido de rotação da Terra, mesmo sentido da Terra, mas a sua intensidade da sua velocidade é maior. Então nós vamos marcar aí a alternativa B, ó, superior da Terra e no mesmo sentido, ok? Então essa vai ser a nossa resposta dessa questão. Também conceito bem simples que nós vimos aqui nessa questão. Beleza, pessoal? Então finalizamos aqui essa revisão, né, que vimos aqui da gravitação universal. A gente quer incentivar vocês a continuarem se esforçando e estudando, tá? Tendo em foco justamente o Enem que está se aproximando. Não esqueçam de entrar lá na nossa plataforma Eduque, tá certo? Vocês vão encontrar essas aulas, tá? Os slides, vão encontrar os links também para as atividades, dos conteúdos, dos simuladores também, inclusive, né, da estação espacial que eu mencionei para vocês. Entre lá na nossa plataforma que todos esses links vai estar disponível para vocês então. Ok, pessoal? Então, mais uma vez, bons estudos e até a nossa próxima aula.